Olá pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso do livro de Gálatas, o estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Então hoje nós estaremos estudando aí a aula de número 8. Nós ainda estamos no capítulo 3 do livro de Gálatas, né? Se você abrir aí sua Bíblia no Novo Testamento, achar o livro de Gálatas, nós estamos no capítulo 3, tá? Gálatas tem 6 capítulos, nós estamos aí chegando na metade do livro então, mas a aula é a de número 8. Bom, pessoal, a semana passada eu não gravei aula, né? Então já faz aí 2 semanas praticamente que nós não temos uma aula nova. E enfim, essa semana aí que passou, tive bastante um acúmulo de serviço, né? No meu emprego. Estou fazendo também um curso novo, que é um curso de redes. Então acumulou algumas coisas e eu não consegui gravar a aula, tá? Mas hoje dia 26 de novembro, né, de 2023, é um domingo à noite. Então estou dedicando aqui, né, esse tempo aqui, graças ao nosso Papai do Céu, para a gente poder gravar mais uma aula do curso e a gente poder seguir em frente com os estudos da Palavra do Senhor. Outra coisa que eu recebi essa semana foi um e-mail, né, do próprio YouTube, da plataforma, parabenizando pela quantidade de 1.000 pessoas inscritas no canal, né? Mas na verdade, esses parabéns eu quero dar para vocês, vocês que estão sempre comigo, assistindo os vídeos, acompanhando as aulas, né? E sempre no final, quando eu peço para vocês compartilharem as aulas, então é devido a isso, ao compartilhamento de vocês, que a gente tem alcançado mais e mais pessoas. Porque eu sempre falo que o objetivo do canal aqui não é um objetivo de alcançar milhares de pessoas, né? Objetivo de fazer sucesso, nem nada disso. O único objetivo do canal é a gente levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. E vocês que são as peças fundamentais, né, para fazer isso, ok? Porque eu não faço marketing, não faço propaganda, divulgação do canal em nenhum outro lugar, ok? Às vezes, né, como eu tenho um hobby, que é o automobilismo virtual, então eu disputo campeonatos, né, de corrida e uma hora ou outra quando eu pego um pódio e aí tem a entrevista, né, nas entrevistas eu falo do canal Gospel Tech 316. Mas tirando isso, é vocês que sempre estão comigo aí divulgando o canal para todo o mundo, ok? Então, muito obrigado pela colaboração de vocês e que esse número possa aumentar cada vez mais, né? A gente sabe que, vamos supor, tem 1.000 inscritos, mas nem todos, é lógico, vê as aulas. A, a média de visualizações de cada aula que eu gravo é, às vezes, 50, 60 visualizações por aula, né? Então, você vê que aí é uns 5% mais ou menos das pessoas que estão inscritas. Mas mesmo assim, as aulas ficam todas gravadas, né? Os cursos ficam todos gravados. Então, eles estão lá e qualquer um pode acessar na hora que quiser para poder estudar, não somente esse curso de Gálatas, que nós estamos atualmente vendo ele, mas como os outros que já estão gravados no canal, ok? É só você acessar a playlist do canal. Bom, pessoal, já falei bastante. Vamos fazer uma oração para a gente começar a estudar a nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Um dia que o Senhor está nos proporcionando saúde, um dia que o Senhor está nos proporcionando fé, esperança. Um dia onde o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai, tua misericórdia, tua graça, teu amor e teu perdão. E nesse tempo, ó Pai, que nós vamos passar aqui, que o Senhor possa realmente derrubar, Senhor, todas as barreiras que possam impedir, tanto a mim como as pessoas que estão vendo, de entender, ó Pai, o propósito real da tua palavra, Deus. E através do teu Santo Espírito, Pai, ele possa nos ajudar a compreender os objetivos, Senhor, que nós temos para nossas vidas, a tomar decisões, Senhor, a fazer escolhas, sempre mediante
a tua palavra, Senhor, sempre mediante a tua direção, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Que o Senhor venha realmente provar, ó Pai, nossa vida, que nossa vida possa, Senhor, ser estruturada na rocha que é Cristo e na tua palavra, Senhor. Tua palavra realmente é aquela que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, então como eu falei para vocês, né? A nossa aula de hoje é a aula número 8, no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ver aí dos versículos 10 ao 15. E o título é A Libertação da Maldição, ok? Então, antes de eu entrar aqui na apostila, a gente vai falar sobre lei, né? Então, quando a gente fala sobre lei, a gente vê que tem a lei do Antigo Testamento, nós vamos aprender hoje isso, né? A lei do Antigo Testamento e temos vamos dizer assim, a lei falada no Novo Testamento, né? Principalmente por Paulo, porque ele fala que aquele que está debaixo da lei é maldito, né? E aí a gente vê que a lei em si, no Velho Testamento, a gente vai aprender que ela era boa, né? Porque Deus deu a lei para a gente conhecer a santidade dele e para nós reconhecermos que nós jamais seremos capazes, né, de obedecer a todas as leis de Deus. Então, nós temos aí a doutrina, como o próprio Paulo ensina em Romanos, né, a doutrina da depravação, onde todos os homens são pecadores e todos carecem da graça e da misericórdia e do perdão de Deus. Então a lei, ela não serve para nos salvar, mas a lei serve para nos mostrar o quanto somos pecadores e como pecadores nós necessitamos do perdão, da graça e da salvação de Jesus Cristo em nossas vidas, ok? Então a gente vai aprender hoje principalmente essa parte, diferenciar, entender a lei no Antigo Testamento e a lei que Paulo fala aqui no Novo Testamento. Ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa lição? Então todos nós, né, preferimos o quê? A bênção, né, ser abençoados ao invés de sermos amaldiçoados. Então todos nós preferimos a bênção à maldição. Se alguém prefere ser amaldiçoado ao invés de ser abençoado, é porque essa pessoa, né, ela com certeza deve se encontrar aí com problemas mentais, né? Alguma enfermidade mental ou espiritual. E hoje, como eu falei, nós vamos meditar, vamos estudar sobre a bênção da libertação da maldição, né? A bênção de ser libertado de uma maldição. É isso que nós vamos ver hoje, é o nosso tema principal. Então, os versículos estão lá no livro de Gálatas, capítulo 3, do 10 ao 15. Né? Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. Pode ser que mude algumas palavras por causa da versão da Bíblia. Na minha está escrito assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, Paulo citando, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, ou seja, pendurado na cruz.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma, ok? Então essas foram as palavras do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, né, para os Gálatas. Está aí no capítulo 3, versículos do 10 ao 15. Então, o primeiro ponto que nós iremos ver aí é a diferença, né, entre a lei e a lei. Como assim a diferença entre a lei e a lei? Aquilo que eu falei para vocês. A lei, como nós devemos interpretar a lei no Antigo Testamento e como devemos interpretar essa lei que Paulo está falando agora no Novo Testamento. Então, quando nós estudamos a lei, descobrimos que ela era perfeita, amada e objeto de meditação do povo de Deus, né, do povo do Senhor, ao longo dos anos, na época do Antigo Testamento. Então, nós temos alguns exemplos em Salmos. Eu quero ler com vocês aqui um que eu destaquei, que é Salmos 19, versículos 7 a 11. Vamos ver o que o salmista, lá no Antigo Testamento, né, antes de Cristo nascer, sempre que a gente fala sobre Antigo Testamento, são os livros escritos por profetas, né, por poetas, por pessoas escolhidas por Deus antes do nascimento de Cristo, tá? Então, sempre que a gente fala de Antigo Testamento, é os livros que foram escritos antes do nascimento de Cristo. E quando a gente fala em Novo Testamento, são os livros que foram escritos, certo? Depois do nascimento de Cristo, né? Geralmente pelos apóstolos. Então, Salmos está lá no Antigo Testamento e olha o que a palavra dizia em Salmos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tá falando da lei lá de Moisés, né? A lei que Deus deu na época de Moisés. Ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então você vê que o salmista, o valor que o salmista dá às leis do Senhor, né? São mais desejados que o ouro, são mais doces do que o mel, né? Essa era a lei para eles no Antigo Testamento. Era algo que o Senhor deixou que eles tinham de mais preciosidade, a lei de Deus para os judeus, ok? Então, nós vemos que no Antigo Testamento a lei era algo perfeito, né? Era algo amado, era algo realmente que o povo estudava muito. Então, se nós analisarmos a palavra de Paulo que nós lemos aí aos Gálatas, a gente não deve o quê? Esquecer o contexto e o propósito ao qual Paulo, né, está escrevendo. Porque era completamente diferente o propósito de Paulo nesse momento que Paulo está escrevendo aos Gálatas. O propósito dessa carta era totalmente diferente. O contexto da época que o salmista escreveu esse Salmo 19. Então a palavra lei na carta aos Gálatas, ela não tem o mesmo significado da palavra lei nesses salmos ou até nos provérbios que nós lemos, ok? Então, os escritores do Antigo Testamento, né, notadamente são os poetas de Israel,
falavam da lei, mas não como uma dura disciplina a nós proposta. O pensamento do homem piedoso do Antigo Testamento a respeito da lei encontra-se em termos bem mais vastos, né? Bem maiores do que simplesmente disciplina, simplesmente obedecer. Então, a lei é a palavra de Deus. É uma palavra dirigida ao nosso coração, ao coração do homem. É uma palavra que revela o quê? O caráter santo e perfeito de Deus. Então, a lei que Deus deu, o que ela faz? Ela revela o próprio caráter santo e perfeito de Deus. Como que nós conhecemos a Deus? O que nós conhecemos de Deus é o que ele nos deixou em sua palavra, em suas leis, né? Então a lei é mais do que simplesmente algumas regras, né? Alguns códigos morais e cerimoniais que Moisés escreveu, que Deus deu a Moisés e ele escreveu. É muito mais do que isso, né? É a mensagem que não se esgota como simplesmente como um mandamento, positivo ou negativo. Ah, devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Tenho que fazer aquele outro, não posso fazer isso aqui. É muito mais do que isso, do que regras, né? A lei era algo que transmitia a personalidade, o caráter santo e perfeito de Deus. E fazia as pessoas aprenderem a se basearem por ela e se sentirem muito melhor, né? Se sentirem mais perto do Senhor, ter mais intimidade com Deus. Então, um dos princípios mais sagrados da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretação. Então, sempre que nós vamos ler um texto da Bíblia, nós precisamos aplicar a hermenêutica, que é interpretar. Então, sempre que nós vamos interpretar uma palavra, nós temos que ver o que? O contexto. Aonde que aquela palavra que está sendo falada, aquela palavra que está sendo ensinada, ela está se referindo ao quê? Né? Qual que é o contexto disso? Em que tempo que foi escrita? Naquele tempo que foi escrita, como que estava a situação das pessoas que aquela palavra foi destinada? O que aquelas pessoas estavam vivendo, né? Como era ali o habitat delas? O que elas estavam sofrendo? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, que é o contexto, para poder saber e conhecer exatamente, interpretar exatamente a palavra de Deus. Porque surgem, né, muitas e muitas eh, palavras ou jargões que no meio evangélico até se usa. Por quê? Porque simplesmente a pessoa pegou um, dois versículos e fez daquele único, daqueles dois versículos, como se fosse uma lei. Mas não analisou, não interpretou aqueles versículos diante do que? De todo o contexto, ok? Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos ler a Bíblia e queremos pegar simplesmente um, dois versículos, que aquilo me chamou a atenção. Ah, então eu vou aplicar isso para mim, né? Vou aplicar isso para mim porque está escrito aqui na palavra. E a pessoa acha que é de uma maneira e não é, é de outra. Um exemplo bem rápido disso, né? Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo mais ou menos 27 e 28, e diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, se a pessoa pegar simplesmente esse versículo e fazer dele uma lei, né, uma regra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, quer dizer, se eu amo a Cristo, tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. Será que é isso? Né? Então, não é isso. Nós temos que analisar o quê? O contexto. Paulo estava escrevendo aos Romanos. Né? Em que época? Paulo estava onde? Estava preso. Okay? Paulo estava ensinando sobre o que no livro de Romanos?
Quais são os ensinamentos anteriores até chegar ao capítulo 8? Então, tudo isso temos que levar em consideração. Quais são os versículos posteriores a esse versículo que Paulo fala, né? Vou até colocar aqui, deixa eu pegar aqui na Bíblia, colocar para a gente ver, aproveitar, deixa aqui, né? Romanos 8, só para finalizar esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Então, Romanos 8, os versículos 28, e vou ler até o 29, tá? Então, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Bíblia aqui. Então, olha o que eu falei para vocês. Romanos 8, 27 diz assim, ó. E aquele que sonda os corações... Não, desculpa, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então, muita gente para aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? É uma parte do versículo bastante conhecida por muitas pessoas. Romanos 8, 28. E para aí. Então, todas as coisas cooperam para o meu bem, então tá tudo certo, eu amo a Deus, tudo que acontece comigo, tá tudo bem. Né? Agora, vamos continuar um pouquinho para ver o que acaba de falar esse versículo? Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a palavra está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que cada vez eu me torne mais parecido com Cristo. Ok? Então, se é algo que vai me tornar parecido com Cristo, então isso realmente é algo que coopera para o meu bem. Tá? Tá acontecendo algo e esse algo está me fazendo me tornar mais parecido com Cristo. Então, realmente, é algo que coopera para o meu bem, porque esse é o objetivo, né, da palavra de Deus. É me transformar, é fazer eu aprender, né? Muitas vezes me admoestar para que eu me torne mais parecido com Cristo e assim eu possa ser reflexo daquilo que Deus é. As pessoas olharem para a minha vida e ver que há algo diferente, né? Que há algo especial. Então, esse foi um exemplo para nós entendermos a tal da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A interpretação da palavra correta. Né? E para interpretarmos a palavra de Deus corretamente, nós temos que pegar todo o contexto e não somente um versículo ou uma parte do versículo. Ok? Não sei se eu falei muito aqui. Espero que não. Espero que vocês tenham entendido aí, certo? Então vamos lá. Tem um versículo aqui, né? A lei no contexto de Paulo, voltando voltando ao assunto que nós paramos, a lei no contexto de Paulo era uma maldição. Contexto de Paulo, né? No contexto lá do Antigo Testamento, a lei era o que nós lemos em Salmos? A lei era amada, a lei era perfeita, a lei era para mostrar o caráter santo e perfeito de Deus. Então, o contexto da lei lá no Antigo Testamento, pelo salmista, era esse. Agora, o contexto aqui que Paulo está trazendo já era de maldição. Deuteronômio 11, 26 e 28 diz assim: E eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, teu Deus, e hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus,
mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Então aqui, em Deuteronômio, né, na época de Moisés, ele está dizendo, olha, coloco diante de vocês duas escolhas. Vocês podem escolher ser abençoados ou podem escolher ser amaldiçoados. Se vocês querem a bênção sobre a vida de vocês, então sigam a lei do Senhor. Cumpram os mandamentos do Senhor. Então você vê que aqui, nesse contexto do Antigo Testamento, a lei era bênção e não chamada de maldição. E já no contexto aqui, que nós estamos lendo em Gálatas, Paulo escrevendo, ele já fala que todos aqueles que vivem sob a lei, estão em maldição. E é por isso que muitas vezes as pessoas se confundem. Ora, a lei é bênção ou não? A lei devemos seguir ou não, né? Então, é esses pontos, essas dúvidas, e nessa lição de hoje aqui, nós estamos o quê? Tratando com vocês, ok? Para nós entendermos exatamente que a lei, num contexto, é bênção, e num outro contexto, ela é maldição, mas temos que entender o contexto. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos, né, a diferença entre a lei e a lei, ou seja, a lei no Antigo Testamento, pelos salmistas e poetas, e a lei no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo. E agora nós vamos entender por que Paulo fala que a lei no Novo Testamento, viver sob ela, é maldição. Então a lei se tornou uma maldição, né? Não por causa dela própria, porque a lei em si era santa, era perfeita, era justa, demonstrava o caráter perfeito e santo de Deus. Então, sua origem, a origem da lei e a natureza são divinas. Foi Deus que deu a lei, né, para Moisés. E ela se tornou uma maldição por causa do quê? Do uso que o homem fez dela. Ok? Simplesmente pela má interpretação. Então, a interpretação e o apego cego, né? A interpretação cega e o apego cego, radical e fanático à lei, é que a transformou num instrumento de maldição. Então, a lei em si não é maldição, mas ela se tornou em um instrumento de maldição, um meio para amaldiçoar a vida das pessoas. Então, o propósito de Deus com a lei jamais foi o quê? De trazer salvação, mas revelar o seu caráter santo e perfeito. Um dos propósitos de Deus quanto à lei não era trazer salvação às pessoas, né? Mas sim revelar o caráter perfeito e santo de Deus, o quanto Deus é santo e perfeito, o quanto somente Ele é capaz de seguir todas as leis. Tanto é que, naquela época, o que acontecia? Eles tinham as leis, mas tinha os sacrifícios. Então, o que mantinham o povo santificado era o que? Os sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes. E depois, uma vez por ano, né, era escolhido o sumo sacerdote. Então, ele fazia aquele sacrifício anual por todo o povo. Então, na verdade, somente a lei não salvava ninguém. O que livrava as pessoas, né, da maldição de tudo era o que? Era o sacrifício. Era o derramar de sangue dos animais que ocorria ali no holocausto. Era isso. A lei era o quê? Era para mostrar o caráter santo e perfeito de Deus e para o povo entender que eles não eram capazes de se salvar a si mesmos. Eles não eram capazes de obedecer toda a lei. É isso que a lei trazia. A lei mostra o quanto nós somos imperfeitos, o quanto nós somos depravados. Agora, Jesus Cristo é Deus, né? Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Quando ele veio e encarnou aqui, na pessoa de Jesus, ele era santo. Tanto é que
os próprios evangelhos falam que Jesus não nasceu, não foi gerado, não foi concebido a partir de um relacionamento sexual entre o homem e a mulher, mas foi o Espírito Santo, ok? Que, através do ventre de Maria, e naquela época Maria era virgem, sim, né? Gerou Jesus no ventre de Maria. E aí, Jesus não teve a descendência adâmica, porque todos nós temos o quê? A descendência adâmica de Adão e Eva. Ou seja, o pecado deles, que eles cometeram lá, foi e é transmitido de geração em geração. Como Jesus não foi concebido por meios naturais, então ele já nasceu santo. E ele permaneceu santo até o sacrifício na cruz. Ele é santo até hoje, porque ele é Deus. Então, o único que foi capaz de derramar o seu sangue, o único que foi capaz de obedecer todas as leis de Deus, foi Jesus. Por isso que ele foi sacrificado, porque de uma vez por todas, o sangue dele pagou o preço dos nossos pecados. Então, se hoje nós já aprendemos, nós temos a salvação é pela fé, por crer em Jesus Cristo, por crer no sacrifício dele na cruz, por crer na palavra de Deus que nos ensina a cada dia a como nos tornar mais parecidos com ele, com Cristo. Então, o que nos salva não são as regras, não são a obediência à lei, porque nós só poderíamos nos salvar por nós mesmos se nós fôssemos capazes de obedecer todas as leis de Deus, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Mas nós sabemos que somos incapazes de obedecer às leis de Deus, todas as leis, e nós temos que entender que como nós temos a descendência adâmica, nós já nascemos pecador. E por sermos pecador, a única forma que nós temos da salvação, da justificação, é através da nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé no sacrifício. E a palavra de Deus serve para fazer com que nós possamos crescer a cada dia mais e mais espiritualmente. E a cada dia mais e mais procurarmos ser mais parecidos com Cristo. Então a lei é santa, é justa. Mostra o caráter perfeito de Deus. Porém, para nós, a lei ela nos serve como parâmetros, né, que nós devemos e não devemos fazer, e serve para reconhecermos que nós somos incapazes de cumprir totalmente ela. Então, se nós somos incapazes de cumprir totalmente ela, nós somos malditos. E se somos malditos, nós precisamos ser libertados dessa maldição. E o que nos liberta dessa maldição foi e sempre será o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz e a nossa fé. O que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas é: tudo que vocês precisam para serem salvos é a fé em Jesus Cristo e nada mais. O que nós precisamos para ser salvos é a fé em Jesus Cristo e nada mais. Se nós tivermos essa fé genuína em Cristo Jesus, as demais coisas serão consequências em nossas vidas. Ok, pessoal? Bom, vamos continuar aqui então. O assunto está muito bom aqui, espero que esteja me fazendo entender a vocês. Então, o propósito de Deus com a lei jamais foi trazer salvação, mas revelar seu caráter santo e perfeito. Paulo quer chamar a atenção agora, quer chamar a atenção para o fato de que uma pessoa, se uma pessoa depender da lei para a sua salvação, este alguém está perdido. Foi o que eu falei, ninguém pode se salvar por si mesmo, porque ninguém consegue obedecer a lei toda. E para provar a lógica, e a veracidade do seu raciocínio de Paulo,
ele cita Deuteronômio 27 e 26. Ou seja, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para aplicá-las, para fazê-las. Né? Você pode até conhecer todas as leis, mas você aplica, você obedece, você faz todas as leis? Não. Então, se não faz todas, você está sendo amaldiçoado por ela. Então, para Paulo, de acordo com a sua própria experiência, nenhum homem era capaz de cumprir a lei. Foi ele quem escreveu em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, menos Jesus. E na verdade, esta é também a nossa experiência. Somos pecadores e à luz da lei estamos condenados. Enganamo-nos a nós mesmos quando pensamos que somos salvos pela nossa própria justiça, né? Ou pela nossa própria capacidade de não pecar, de não transgredir a lei de Deus. Você acha que você pode salvar a si mesmo através dos seus atos, né? Então, olha aqui, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos enganamo-nos, e a verdade não está em nós. O João escreveu, olha, não adianta você querer imaginar ou dizer que você não tem pecado nenhum. Você tem pecado. Se você pensa dessa forma, você está se enganando a si mesmo. A verdade não está em você. Então, a falta de consciência, né, de que somos pecadores, ou seja, tem muitas pessoas que acham que não são pecadoras, que não têm pecado nenhum, né, são santas. Então, essa falta dessa consciência é a maior de todas as nossas misérias, ok? A lei, além de revelar o caráter santo de Deus, a lei serve para quê também? Para revelar o quão pecador, o quão transgressor e imperfeito eu e você somos. É para isso que serve a lei, ok? Para revelar o caráter santo de Deus e o quanto nós somos pecadores e imperfeitos. E o terceiro ponto, né? O terceiro ponto agora vai falar sobre a salvação pela fé. Primeiro ponto, nós vimos a lei no Antigo Testamento, contexto dela, e a lei no Novo Testamento, contexto dela. Segundo ponto, por que Paulo fala que todo aquele que está debaixo da lei é maldito? Aprendemos o porquê. Porque nenhum ser humano, nenhum homem mortal é capaz de obedecer toda a lei, fazer obedecer toda a lei. E o terceiro ponto, agora Paulo vai falar o quê? A salvação é pela fé. Né? Então, o método de salvação é o quê? É o da fé em Jesus Cristo. Foi Jesus quem nos redimiu, salvou, libertou da maldição da lei. A palavra empregada por Paulo, resgate, é a mesma usada para a compra ou libertação de um escravo. Mas o curioso é que ele, né, Jesus, pagou a nossa libertação. Não foi com ouro, não foi com prata, né? Não foi com dinheiro, mas foi o quê? Com seu próprio sangue. Jesus derramou até a sua última gota de sangue naquela cruz do Calvário. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ok? Como um cordeiro sem pecado, cordeiro santo. Então, assim como os cordeiros sem defeito, sem mácula, ia ao altar do sacrifício, assim Jesus, que foi um homem santo, sem pecado, foi para a cruz do sacrifício. Então, a libertação só ocorreu porque Jesus morreu por nós na cruz. Então, a morte de Jesus por nós na cruz nos libertou desse pecado, dessa maldição. E ele se fez maldito por nós, como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, na cruz.
Se a gente for falar de cruz, né, madeiro, há pelo menos o quê? 5 aspectos dela aqui, que é apresentada, né, aqui no livro de Gálatas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diferencia a cruz pelo menos em 5 aspectos. Primeiro, nesse texto de hoje que nós estamos estudando, a cruz é apresentada como um instrumento de redenção. Pela morte e sacrifício de Cristo na cruz, nós somos comprados, redimidos, resgatados. Em Gálatas 2:20, que nós já estudamos, a cruz é um exemplo de vida cristã. Em Gálatas 5:24, a cruz é símbolo de disciplina e renúncia. Gálatas 6:12, a cruz é motivo de perseguição. E Gálatas 6:14, a cruz é apresentada como fonte de gozo, alegria, felicidade e glória, né? Então você vê que é a mesma palavra empregada em sentidos diferentes, dependendo do quê? Da interpretação no contexto. Então, antes de conhecer a Cristo, né, seu amor e poder, vivíamos aonde? Na maldição ou condenação da lei. Quanto mais um homem conhece a lei, mais consciente ele se torna da sua incapacidade de observar todos os seus preceitos. Tal consciência gera um sentimento de condenação, impotência e desespero. Nosso profundo conhecimento da lei revela-nos no íntimo que somos o quê? Escravos do pecado. E como escravos, estamos impedidos de crescer, de viver a vida e gozar a liberdade, ok? Um escravo, por acaso, antigamente, quando a gente estudou sobre os escravos e tal, vimos alguns filmes, algumas novelas, algumas coisas aí sobre escravidão, você vê que os escravos, eles eram acorrentados. Os escravos, eles só iam trabalhar e voltavam para a senzala, ok? Então, eles eram impedidos, né, de crescer espiritualmente, de viver a vida, de gozar a liberdade. E assim somos nós, quando nós dependemos somente da lei. Quanto mais nós estudarmos a lei, nós mais vamos ver que não conseguimos viver toda ela, obedecer toda ela. E aquilo vai gerar em mim o quê? Se a minha salvação, ao invés de depender da minha fé em Cristo, depende de obedecer a lei. Eu vou conhecendo a lei e vendo que eu não consigo cumprir a lei, e aí vai me dando uma angústia, uma impotência, um desespero, e aí eu vou entender o quão o quão imerecedor eu sou da salvação. O quão imerecedor eu sou do amor de Cristo por mim, do sacrifício que ele fez por mim. Ok? Então é isso, pessoal. Então, nós temos que ter fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé e não por obedecer às leis, né? É Cristo quem nos liberta. Somente aquele que é completamente livre pode nos libertar. Então, João 10:11 diz o seguinte: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Foi o que Jesus fez. Deu a sua vida por nós. Então, Jesus tomou a cruz e morreu no nosso lugar. João 10:17-18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. E este mandato recebi do meu Pai. Então Jesus, né, poderoso, ele dá e ele pega de volta a vida dele, ok? Conclusão da nossa lição de hoje, desses 3 pontos que nós vimos, né? A diferença entre a lei no Antigo Testamento e o contexto dela no Novo Testamento. Vimos que quem vive somente sobre a lei está sob maldição. E vimos que para ser salvos é pela fé em Cristo Jesus. Conclusão: o estudo do tema, a libertação da maldição, nos ensina que Deus quer nos libertar em Cristo. Não há outro meio de sermos abençoados ou redimidos. No contexto de Paulo, à luz da sua carta aos Gálatas, que nós estamos estudando, a lei traz maldição e Cristo traz a bênção. Isto porque a lei ordena castigo e punição para os seus transgressores, para aqueles que não obedecem à lei.
Mas Cristo Jesus traz o quê? Perdão, paz e amor para todos os pecadores arrependidos, ok? Todos os pecadores que se arrependerem, né? Todos os pecadores que crerem em Jesus Cristo e se arrependerem do que fizeram anteriormente. Então, Cristo traz o perdão para essas pessoas. Quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos que enquanto a palavra maldição e seus derivados ocorrem menos de 200 vezes ao longo das Escrituras, a palavra bênção e seus derivados ocorrem mais de 500 vezes, né? Mais que o dobro. Deus tem prazer em abençoar, a verdade é essa. A bênção vem não através da lei, não através da nossa árvore genealógica. Ela vem através da fé em Cristo Jesus. Para quem? Para todo e qualquer ser humano que creia nele. Então, podemos ser conhecedores profundos da lei e mesmo assim estarmos perdidos. Podemos ser descendentes físicos de Abraão e ainda assim estarmos perdidos, sob debaixo da maldição da lei. É a fé simples e sincera em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos traz a bênção e a salvação que tanto precisamos. Amém, queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nossa aula número 8, sobre o livro de Gálatas, versículos 10 ao 15, onde nós entendemos um pouco mais aí, diferenciar a lei, os contextos, né? E saber que aqueles que dependem da força do seu próprio braço, aqueles que dependem de serem salvos por aquilo que eles fazem, estão, na verdade, debaixo da maldição, porque não conseguem jamais fazer algo tão precioso que vai conquistar a salvação. Nenhum ser humano consegue conquistar a salvação. Salvação nos é dada gratuitamente através de Jesus. Simplesmente a fé em Jesus Cristo é que nos salva. Pessoal, se vocês gostaram dessa aula, mesma coisa. Deixa seu joinha aí no vídeo, né? E compartilhem essa mensagem com outras pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Ok? Espero que vocês possam ter uma ótima semana na presença do Senhor. E vamos estar orando para encerrar nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, mais esse tempo, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, aprendendo um pouco mais da Tua vontade. Que a cada dia, Pai, a nossa fé, Senhor, possa ser adicionada, possa crescer, ó Pai. Cada dia nós possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha realmente nos orientar, assim como o Teu Santo Espírito em nossa vida possa revelar essa palavra em nós. Porque simplesmente a palavra, Pai, ela pode nos matar. Mas se nós tivermos a interpretação correta, se nós tivermos a ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai, aí sim, é uma palavra de vida, de unção, de poder. Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo o mal. Nos dê uma ótima semana na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? É isso aí. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo para todos.